E aí, já que saindo do tema, já caminhando pro fim, vejam só. A ver Humberto Costa, que também tá na CPI, e fala uma coisa assim que me preocupou bastante. Bolsonaro tenta ganhar popularidade com esse discurso sectário e criminoso. Que se recupere logo e esteja em boa forma, olha só, para ser fragosamente derrotado nas urnas eletrônicas pelo PT. Urnas eletrônicas? Vai ser derrotado nas urnas eletrônicas pelo PT, vindo de um senador do PT? Meu amigo. A Elisa diz, ó, eles já não conseguem mais esconder. A única chance de voltar ao poder, né, é jogando baixo. Vamos continuar. E a questão do voto auditável é outro problema. A reunião que Bolsonaro iria ter ontem, com Fux, com Pacheco, com Lira, eu tenho certeza que Bolsonaro iria tratar da questão do voto auditável. A reunião não teve. Questão do voto auditável, por hora, vai ter uma pausa. A votação que seria hoje, que já tinha sido adiada para hoje, agora vai ficar para depois do recesso. E o recesso é em agosto. A volta do recesso, desculpa, é em agosto. Então, começa a ficar complicado, porque olha só, voltando em agosto, significa que só teremos setembro, quer dizer, agosto e setembro. 2 meses. Para ser aprovado na Câmara e no Senado. Temos 10 semanas. 10 semanas. 10 semanas para o voto auditável avançar. Nas próximas 2 semanas, espera que os bastidores funcionem bem, os deputados consigam virar os votos. Se eles tivessem votos hoje para aprovar, teria sido votada hoje, mas não tem. Melhor esperar do que perder hoje. Espera, articula, tentar ver se passa na comissão e depois chegar na Câmara e ver. Como difícil a questão do voto auditável, né? Quanta resistência, principalmente de pessoas muito suspeitas. E eu falei pra você logo no início que o Marco Aurélio Mello se pronunciou sobre o Lula e, cara, pronunciamento pesado, viu? Se fosse um de nós falando isso, meu amigo, era capaz de sermos investigados pelo STF. Mas o Marco Aurélio pode falar. E ele afirma, olha só, fora do STF, Marco Aurélio afirma que a corte ressuscitou politicamente Lula. Se o Lula voltou, é graças ao STF. O ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, analisou o cenário político de 2022 em entrevista à revista Poder, que será publicada no sábado, dia 17. Os trechos da conversa foram obtidos pelo jornal O Globo. Questionado sobre a decisão que tornou o petista elegível, o Marco disse: essas idas e vindas, tal dito pelo não dito, são péssimas. E acabou o Supremo ressuscitando politicamente o ex-presidente. Eu fui voto vencido, mas a maioria decidiu. Paciência. Conforme noticiou a revista Oeste, o ministro do STF, o Fachin, anulou as condenações contra o petista no âmbito da Lava Jato. Portanto, Lula se tornou ficha limpa, entre aspas, perante a justiça. Segundo Marco Aurélio, caberá aos brasileiros aguardarem se Lula vai se candidatar em 2022. Abre aspas. Penso que o ex-presidente já prestou serviços à pátria e que é hora de nós termos a abertura de oportunidades para outros candidatos. Não precisa apoiar Bolsonaro, né? Mas pelo menos mostrar que Lula não. Lula não, né, meu amigo? Lula não dá. A gente sabe, né? Interessante ter alguns deles, né? Inclusive estão trabalhando contra o voto auditável. Só mostrar aqui um pouquinho de Cuba, CNN aqui, né? Em entrevista à CNN, professor Paulo Velasco afirmou que a falta de carisma do presidente de Cuba contribui para a nova onda de protestos. É porque o presidente é carismático. Não é porque o povo não tem liberdade, não é porque o povo está apanhando, não é porque o povo passa fome, não é porque a economia está ruim, não é porque falta saúde, falta tudo. Não, é porque o presidente não é carismático. E o Darcio fez um comentário curto, meu Deus, diretíssimo, sobre a questão dos embargos que Cuba sofre. E ele fala o seguinte, ó: embargo, uma pinóia. Cuba foi sustentada pela União Soviética, saqueou Angola, sugou o que pôde da Venezuela e passou 14 anos parasitando o Brasil.
A crise cubana tem uma explicação simples. Com a falência da Venezuela e a queda do Lula, acabaram os hospedeiros. Socialismo é parasitismo. Amigo, o Dácio realmente resumiu em 280 caracteres tudo o que está acontecendo. E aqui vejam só, comentário bem rápido, não dá para falar muito, mas em Pelotas, um asilo, infelizmente 6 óbitos e infelizmente já tem 33 casos positivos. Mas sabe qual é o problema? Todos os idosos tinham tomado 2 doses. Todos. E ainda assim, olha os números. E se lembra da história lá do Dória que não precisa de nada? O imunizante lá do Butantan, só 2 tá bom? Pois bem, a Anvisa disse, que alguns imunizantes demandarão terceira dose. Mentiras e mais mentiras e mais mentiras e mais mentiras. Nunca foi pela vida, é só pela política e mirando 2022. E a gente termina o vídeo hoje com essa postagem aqui. Postagem do Brigadeiro Batista Júnior, que ele é aquele brigadeiro mesmo lá, que assinou com o pessoal todo. Ele posta assim uma mensagem que é o seguinte: quem está nas trincheiras ao teu lado? E isso importa? Mais do que a própria guerra. Quem está do seu lado importa mais do que a própria guerra. E ficamos por aqui. Qualquer atualização que eu tiver, tentei conversando com o pessoal, tentei chegar o mais próximo possível assim, de quem tem informação em primeira mão de Bolsonaro. O que eu tiver, mando lá no Telegram para vocês, posto no Twitter. Sei que tá todo mundo preocupado com o presidente. Orem, pessoal. Fé em Deus, vai dar tudo certo. E é isso, fico por aqui. Dá aquela curtida compartilhada. Se inscreve, torna membro e a gente se vê amanhã. Fui.